E ao contrário do que muitos pensam, a busca, né, por um apoio psicológico não é só para aquelas pessoas que são, abre aspas, loucas. Tem gente que pensa isso, mas não é. A terapia, ela é para todo mundo, é para a busca, né, do autoconhecimento. E sobre essas razões, sobre mais razões, é que nós vamos conversar a partir de agora aqui no Tom Maior com o psicólogo Flávio Clímaco. Eu recebo ele aqui agora. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jordana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo YouTube da Sagres e nos escutando pela rádio também. Feliz de estar aqui novamente. Prazer de receber, Flávio. Eu queria que você esclarecesse para a gente, né? A gente fala muito, é muito comum, na verdade, as pessoas pensarem que só quem sofreu algum trauma, só quem teve algum problema que precisa fazer terapia. Mas explica para a gente, quem que precisa fazer a terapia? É um assunto bem genérico mesmo, igual você falou, né? Eu acho que está cada vez mais caindo por terra essa crença de que só as pessoas loucas precisam, ou que tem algum problema, né? Algum transtorno mais evidente, que precisam buscar terapia. E está chegando a uma conclusão de que a terapia é para todos, sim, né? Primeiramente, é sempre importante, assim, seria muita grandiosidade dos psicólogos achar que todas as pessoas resolvem os seus problemas dentro de um consultório de terapia. Então, tem várias outras maneiras que você pode também resolver os seus problemas, né? Mas sim, a psicoterapia, um consultório clínico é uma dessas formas e talvez a mais buscada, né? A terapia ela é indicada para em diversas situações, né? Às vezes você tem uma tristeza que ela já te acompanha há algum tempo, uma baixa energia que pode ser confundida com uma depressão, alguma dificuldade em relacionamento, transtorno de humor, ansiedade e também para autoconhecimento, né? Também chegam muitas pessoas ao consultório que não tem nenhum sintoma, digamos, mais grave que está atrapalhando a vida dela, mas ela quer se conhecer, ela quer lidar melhor nas suas relações, no seu dia a dia, com ela também, melhorar a sua saúde, o seu bem-estar, e elas também procuram a terapia para isso. Flávio, falando ainda de senso comum, né? A gente pensa que o problema, a maioria das vezes, a gente acaba pensando que o problema é a outra pessoa, né? Então, quando você fala de autoconhecimento, esse é um dos pontos necessários, um dos pontos que levam a pessoa a buscar um acompanhamento psicológico, né? Você disse que a terapia ela é um dos pontos mais usados, mas tem essa grande adesão das pessoas pelo acompanhamento psicológico ou ainda há certa resistência? Ainda tem, né, a certa resistência, sim, mas igual a gente começou falando, né, assim como o dito, né, de que a terapia é só para os loucos, e ainda a gente pode conversar um pouquinho o que seria louco, né, é um assunto mais abrangente também, né, mas assim como isso vem se desmistificando, a busca para a terapia também está aumentando e está se desmistificando, as pessoas estão procurando mais, né, tem sim resistência ainda de certas pessoas. Homens, em geral, têm um pouco mais de dificuldade de procurar terapia, porque acho que culturalmente, aos homens é permitido menos entrar em contato com seus sentimentos, sentir menos. Então tem essa cultura um pouco machista que atrapalha, né? Mas a adesão vem aumentando sim. Esse preconceito já não existe tanto em procurar uma terapia para um autoconhecimento. Isso que você falou também é muito interessante sobre a gente culpar os outros, né? Porque uma das coisas que a gente começa a observar na terapia é assim, que quando a gente fala dos outros, em geral, e às vezes as pessoas que mais falam dos outros, a gente está falando da gente mesmo, né? Tem até um ditado que fala assim, quando Pedro fala de Paulo, o Pedro está falando mais sobre o Pedro do que do Paulo. Então, quando eu estou falando de alguém, eu estou falando mais sobre mim mesmo do que sobre aquela outra pessoa. E nesse momento a gente está vivendo, né, a pandemia da Covid-19, mesmo que nós não estejamos cumprindo ainda assim
o isolamento social, igual aconteceu lá em março, aqui em Goiás principalmente, né? Essa pandemia, ela deixou muitas pessoas isoladas lá no início, né? Então teve aquela convivência, aumentou a convivência com a família, porque muitas vezes é comum a gente chegar em casa só à noite, né, só para dormir. A convivência, então, nesse momento de pandemia, ela tem aumentado. E para quem mora sozinho, o que você considera que a pandemia auxiliou nesse autoconhecimento ou não? Eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que a pandemia e esse isolamento, acho que principalmente ali inicialmente, que as pessoas se engajaram mais, né? Foi um potencializador dessas situações de convivência. Eu com o outro e eu comigo mesmo, né? Então, assim, se às vezes o meu relacionamento com a minha esposa, por exemplo, já não estava muito bom, ali foi potencializado porque era mais tempo de convivência, mais dificuldade no relacionamento. Então, ou acontecia duas coisas, né? Esses dois lados que poderia acontecer, ou eu vou, não dou conta mais, né? Eu não quero olhar para isso, ou, peraí, eu quero salvar esse casamento, porque eu tenho, para mim é importante, eu quero manter isso, então eu tenho que olhar para mim, né? Em geral, assim como eu falei na fala passada, né, a tendência inicial é culpar o outro, né? Então, estou com a minha esposa, estou com meu filho, estou com os meus pais, vou culpar, mas você faz isso, você faz aquilo, né? Quando a gente tem a oportunidade de ir numa terapia ou assistir uma palestra, fazer uma meditação, a gente pode começar a perceber, peraí, né? Eu estou só falando do outro, mas e eu? Né? Então, começar a olhar um pouco mais para você. Qual é a sua... Não gosto de falar culpa, né? Porque não tem culpado nas histórias, né? Qual é a contribuição que você tem para a situação não estar bem ou para a situação estar bem, né? O que eu posso fazer para melhorar? Então, a pandemia teve sim... primeiramente, a gente teve assim, no início da pandemia, os consultórios esvaziaram, as próprias clínicas também, algumas fecharam, né? Apesar de ser uma área emergencial que ela tem a autorização de continuar aberto todo esse tempo. Depois teve também uma migração para online, né, uma terapia online por videochamada. E depois de um tempo, agora está tendo uma procura bastante grande nas consultas psicológicas. Eu acho que as pessoas, fruto disso que elas perceberam durante a pandemia, né? Maior isolamento, às vezes um pouco mais de ansiedade. Então, aqueles sintomas que eu já tinha, eles foram potencializados, né? Então, aumentou também a necessidade das pessoas olharem para elas mesmas e de se autoconhecerem no sentido de ter um bem-estar maior, né? Fora aquelas que já tinham, às vezes, alguma patologia ou algum transtorno e ficou inevitável também, mais ainda, essa busca. Falando ainda sobre busca, né, desse acompanhamento psicológico, Flávio, ainda tem uma questão, né, outras razões também que a gente tem para buscar a terapia é a convivência com medo. Agora, durante esse período da pandemia, a gente falou um pouco do isolamento social, do autoconhecimento, da convivência com o outro, mas e aí? E esse processo, esse movimento que está acontecendo de você ter que sair de casa, mesmo conviver com as pessoas, tentar voltar à rotina, né, com a pandemia e ainda acontecendo? Sim. E além dessa questão, Jordana, se você me permite generalizar um pouco essa questão do medo, né? Tem esse medo, sim, da pandemia, né? Da gente, e aí, vão me contaminar ou não? Isso pega para algumas pessoas mais do que para outras, né? Mas tem outros medos, né? Que é o medo de olhar, por exemplo, para os seus traumas, medo de olhar para as suas dores, medo de olhar para alguma situação do passado que você foi, não sei, machucado, alguma situação que não resolvida com pai, com mãe, com esposa, com filho, né? Tudo isso a gente pode chamar de medo, digamos assim, né? Então, primeiro, a gente tem que criar condições, dentro de uma clínica falando, né, a gente tem que criar condições para a pessoa ela se sentir estruturada para olhar para esse medo, né? Então, tem alguns, na psicologia a gente estuda, obviamente, né, alguns tipos de estrutura que varia de pessoa para pessoa, né? Então, às vezes tem uma pessoa que chega ali, eu não vou, numa primeira sessão, já saber de tudo, obviamente, né? Mas
através de algumas sessões, conversando com a pessoa, eu vou percebendo qual que é a estrutura que essa pessoa tem. Se ela já tem uma estrutura mais consolidada, que ela consegue olhar para aquele medo com maior facilidade. Se ela é uma pessoa que ela precisa de estar num momento de acolhimento, que eu preciso acolher, escutar tudo que ela está sentindo, falando, ou se é uma pessoa que não tem estrutura e que eu tenho que criar essa estrutura, né, para ela poder olhar para o medo, né? Então, a partir desse momento que a gente cria condições, ou ela já tem, ou a gente cria condições, então a gente pode olhar para esse medo de uma maneira segura, de uma maneira respeitosa, né? E que possa dar ferramentas para ela enfrentar esse medo. Outro sentimento também que, aliás, há outros sentimentos além do medo que nós temos que aprender a lidar também, né? E na terapia que a gente consegue fazer isso, né, Flávio? Sim, tem muitas nuances que a gente poderia trazer, né? Mas falando um beabá, assim, né, para os ouvintes e para quem está nos escutando, assim, né, que às vezes nunca fez terapia ou já fez e tem curiosidade também. Primeiramente, muito importante, você chega numa sessão e você ter um vínculo terapêutico, paciente-terapeuta. Né? Esse vínculo terapêutico é aquele ambiente seguro que você, às vezes, não acontece logo de cara, demora 1 ou 2 sessões, 3 sessões, varia de pessoa para pessoa, até mais sessões, né? Então, você vai criar um ambiente onde a pessoa ela se sinta segura para compartilhar sem medo, né? Então, ela vai poder ser ali quem ela é de verdade, diferente de alguns outros lugares, né? Que você às vezes tem que manter com alguns comportamentos sociais, né? E se tiver medo também, que possa sentir o medo. Então, às vezes, não nos é permitido sentir medo. Estou com medo no ambiente de trabalho, eu não posso externalizar esse medo. Estou com medo quando eu sair na rua, eu não vou sair por aí, né? Às vezes eu tenho, mas ali na clínica, então, além de criar esse ambiente de seguro, tem também a questão do sigilo, né? Então, tudo que é dito ali é como se fosse um código de ética do psicólogo, como se fosse um segredo, né? Pela parte do psicólogo, do terapeuta, ele não fala nada para ninguém. Então, também é um outro meio que a pessoa se sente mais segura para compartilhar o medo, né? Então, assim, só da pessoa chegar num consultório, já saber que ela está querendo ajuda, precisando de ajuda, já é um grande passo, né? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é um grandíssimo passo fazer isso. Para algumas pessoas também, assim, você vê que numa primeira sessão a gente deixa um pouco mais livre, porque só da pessoa fala da situação, do medo ou da tristeza ou daquilo que está angustiando ela já sai de lá. É engraçado, parece que ela já faz a terapia sozinha, né? Então só a nossa presença ali já ajuda muito. Outras pessoas já não têm tanto essa facilidade de falar, então elas já tem um pouco de dificuldade, já fica um pouco mais tímida, precisa um pouco mais da interação do terapeuta. Também tem outras técnicas, no meu caso, né, na minha forma de trabalhar que eu uso, que nem todo mundo trabalha assim também, mas outros psicólogos têm outras ferramentas. Então, eu trabalho também com respiração, trabalho também com o corpo. Quando a gente percebe que a pessoa não tem essa facilidade em falar, né? Então, tem diversas formas. Então, a pessoa vai falar da tristeza, da depressão, da dificuldade do relacionamento, né? E eu, como psicólogo, o meu papel não é de dar conselho, né? O meu papel é muito mais de entender, de escutar, de acolher e fazer ela perceber o que está passando ali, o que está acontecendo com ela, como se fosse uma visão profissional de fora. Quando a gente está de fora, é igual um amigo nosso, às vezes que fala sobre isso. Nossa, mas para mim é tão fácil perceber o que está acontecendo com o outro, né? Mas se eu dou um conselho para um amigo, não resolve, porque assim, só saber às vezes não resolve, né? Então você sentir, você perceber que vai ajudar a botar para fora as emoções, entrar em contato com ela, que vai ajudar bem mais do que um conselho, né, de um amigo, por exemplo, né? E Flávio, quando a gente fala de terapia, há um tipo de terapia ou há vários tipos que variam de acordo com o perfil do paciente?
vários tipos de terapia, né? A maioria mais conhecido assim é através dos psicólogos, mas hoje em dia também tem os terapeutas que não são psicólogos, né? Vou falar um pouco mais do que eu conheço, que é a psicologia, né? Então são 5 anos para você formar como psicólogo e você já pode atuar, né? Mas em geral, quando a gente sai da faculdade, a gente vai buscar uma especialização que você se identifica mais, né? E aí tem diversas áreas, tem a comportamental, que ela vai trabalhar. Eu sei falar um pouco mais da minha área, né? Você me desculpa se eu às vezes vou falar de uma forma bem leiga ou bem generalizada de outras áreas. A comportamental, que trabalha um pouco mais com o pensamento e com o comportamento da pessoa, a terapia cognitiva, terapia sistêmica, terapia familiar, terapia transpessoal e terapia corporal, que é um pouco. Então, dentre essas que eu citei, tem várias outras também, né? Eu trabalho um pouco mais na terapia corporal, né? Que ela traz, além da fala, né? Tem a psicanálise, que também é famosa. A psicanálise, ela não precisa de você necessariamente ser psicólogo para ser psicanalista também, é uma formação também longa que você faz. Então, falando um pouco da corporal, ela traz além da fala, além do pensamento, ela vai trazer o corpo, a respiração, os sentimentos, as sensações, a espiritualidade junto com a fala para dar um pouco mais de sentido, um pouco mais de mudança, um pouco mais de buscar a cura através dessas ferramentas. Tá certo, Flávio. E a gente falou das razões, nós falamos, você acabou de citar esses tipos de terapia que existem. E eu queria que você falasse um pouco pra gente agora sobre quais são os sintomas, não sei se esse é o termo, mas quais seriam os sintomas, os sinais, né, para que eu ou então a pessoa que está nos acompanhando, né, para que a gente possa identificar que nós precisamos procurar um acompanhamento psicológico, que nós precisamos fazer a terapia, enfim, para quem está nos acompanhando, quais seriam esses sinais que nós devemos identificar? Sim, são variados de pessoa para pessoa, igual falei no início, né? Não é só ali dentro de uma sala, de uma terapia que você pode se curar, tem várias outras formas, né? Indícios mais claros são, por exemplo, mais claros, né? Quando você já somatiza, então já está com alguma doença, né? Às vezes causado porque você não conseguiu falar, não conseguiu se expressar, então às vezes ansiedade, eu falei um pouco no início, mas agora um pouco mais claro, às vezes alguns episódios de raiva, alguns episódios que eu não consigo me controlar emocionalmente, muito choro, muita angústia, raiva, agressão, que é bastante comum e bem mais comum do que a gente imagina, né? São sinais, né? Se alguma área da sua vida, alguma área ou mais da sua vida não está bem, não tá fluindo, né? Se você não está bem no trabalho, não está bem no relacionamento, não está bem no lazer, né? Por exemplo, sintoma de tristeza, baixa energia, depressão, transtorno bipolar, transtorno de humor, seu humor oscila, então às vezes eu estou feliz, em qualquer momento eu estou triste e aí depois eu já choro de novo, né? Então tem vários sintomas que podem indicar, né? Em geral as pessoas, alguns já começam pela terapia, mas outras pessoas já começam, nossa, não estou bem, então às vezes vou praticar um esporte, é bem comum, vou movimentar o corpo. É muito bom, movimentando o corpo você produz serotonina, produz endorfina, já te ajuda, o hormônio da felicidade, né, já te ajuda, mas pode ser que seja passageiro, se você não muda as causas, o meio que está te causando aquele sintoma, provavelmente só o esporte pode ser ali um fator inicial para te ajudar, mas isso não vai te ajudar, então pode procurar uma terapia associado a isso, né? Outras pessoas já procuram yoga, procuram meditação, então às vezes assim, muito indicado para quem está ansioso, para quem está buscando o autoconhecimento, acalmar um pouco os pensamentos, então indicado também. E a terapia é um complementar, né? A terapia ela é isso que eu falei, né? São terapias, sim,
mas é como se a psicoterapia ela é complementar, ela vai um pouco além, que ela traz além do movimento, além do acalmar a mente, uma percepção, um autoconhecimento, uma expressão, porque às vezes você faz uma aula de yoga e eu não estou aqui, né? É muito bom, eu mesmo pratico meditação, né? E é muito bom, mas às vezes ali você não tem a oportunidade de expressar, de compartilhar, de falar com outra pessoa. Então a terapia ela entra também como um complemento dessas terapias que podem ser inclusive trabalhados em conjunto, né? Outro também, assim, outra coisa que eu não falei, mas que é muito importante, é a psiquiatria, né? Que em geral chegam nos nossos consultórios muitos pacientes que também fazem uso de medicação, que vão ao psiquiatra também, e a psicoterapia ela é um aliado à psiquiatria, né? Que às vezes já tem algum transtorno, já toma remédio para ansiedade, remédio para poder dormir. Outro sintoma muito importante que também chega nos consultórios também são pessoas com insônia, com dificuldade de dormir também chega bastante nos consultórios, que às vezes já vem medicado também. Então o psicólogo ele tem que entender um pouco dessas farmacologias e trabalhar também com o psiquiatra para fazer um trabalho complementar, um trabalho bem feito, né? Flávio, para você como profissional, né, você tinha citado que durante a pandemia começaram a surgir os atendimentos online, né? Então, qual que é a sua percepção como profissional da área, da importância do contato? Muito boa pergunta, Jordana. Sim, eu no início, todos os meus atendimentos foram para o online, né? E no início fluiu bem, mas eu percebi que depois de um tempo parece que faltava alguma coisa, parece que faltava essa presença, faltava esse contato. Só que, detalhe, eu fiz uma formação curta para atender online, então no meio da pandemia eu já tive que me reinventar para conseguir atender online, então aprendi algumas coisas, mas não é, digamos assim, a minha especialidade, porque mesmo antes da pandemia já tem pessoas que atendiam online e que se especializaram nisso. Então talvez para essas pessoas elas podem me contradizer, dizendo que para elas é a mesma coisa, ou que elas conseguem atender online de uma forma normal também, né? No meu caso, eu sinto falta do contato, da presença. Então, por exemplo, se eu vou, e o meu maior cuidado quando eu estou online, se eu vou tratar com uma pessoa de um trauma, e às vezes chega no momento da terapia, onde a gente precisa olhar para uma situação dolorosa daquela pessoa, e eu não estou com ela presencialmente, eu não sei como que ela pode reagir, eu não sei como que vai ser, e assim, é muito temeroso fazer isso à distância, né? Então, às vezes ela pode desabar num choro, ela pode ficar num estado mais depressivo do que ela já estava, se é que ela estava, né? E se eu não estou ali para acolher ela, para perceber como é que o corpo dela está, é necessário bastante cuidado, né? Porque ela pode entrar, não, eu estou bem, mas desligou ali a videochamada e nem ela mesma sabe, mas ela pode entrar num estágio mais depressivo, um estágio que demanda cuidado que eu presencialmente eu conseguiria acolher, conseguiria perceber através do olhar, através da respiração, através do corpo dela, né? E ainda, terminando a sua pergunta, né, ainda estamos, né, um pouco limitados, né? Porque em alguns momentos eu percebo a vontade do contato com o meu paciente. Até o cumprimentar com a mão já está o soquinho, né? Muitas vezes eu percebo, eu sinto, né, a vontade de dar um abraço no terapeuta, às vezes na hora de ir embora, normal, ou durante a terapia, através de uma sessão em que seria bastante importante para ela, ela está, sei lá, revivendo, curando-se de um trauma, seria bastante importante para ela um abraço, um acolhimento, e isso ainda está um pouco limitado, mesmo ali a gente de máscara, né, a distância, ainda tem as limitações dentro da clínica também. Acho que no dia a dia todos nós estamos sentindo falta desse contato, Flávio. E para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você deixasse esse alerta, né? Porque a gente tem falado desde o início
do programa. A gente está falando das razões, porque todos precisam ter esse acompanhamento, todos precisam fazer terapia, a questão do autoconhecimento, enfim, várias questões. Queria que você deixasse o alerta para quem está nos acompanhando, né, do quanto é necessário fazer a terapia, do quanto é necessário ter um acompanhamento psicológico. Sim, buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Às vezes a gente começa uma ajuda com um amigo, né? Tal, e às vezes resolve, às vezes na própria igreja, às vezes compartilhando com a família, né? E às vezes é bom, resolve. O alerta é muito não deixar agravar, né? A ponto de virar uma situação onde você depois vai se arrepender, faz alguma besteira, ou até às vezes virar uma doença, uma somatização, né? Importante também dizer que a terapia é para todos, né? A terapia já foi vista como um movimento muito elitizado, ainda é um pouco, né? Mas as pessoas cada vez mais, eu também inclusive, me preocupo em atender pessoas de todas as condições sociais, para não ficar aquela coisa assim, só atendo pessoas que têm boas condições, porque fica muito segregado. Não é muito o meu perfil, e a psicologia tem todas as faculdades, PUC, UFG, Universo, que tem o curso de psicologia, tem clínicas sociais gratuitas e outras também, várias clínicas sociais, que acho que inclusive, não sei se tem o telefone para passar aqui no programa também, que podem trabalhar a preço justo. Então, terapia cada vez mais é para todo mundo que quer, que busca ajuda, e muito importante, esse alerta, Jordana, assim, é muito importante a pessoa querer, a pessoa dar esse primeiro passo e faça isso. Se você que está escutando sente que precisa, faça isso, porque você pode desmistificar muito das suas crenças, de achar que terapia não é para mim, que é besteira e que o psicólogo, ninguém resolve isso, mas assim, pode dar um salto de qualidade na sua vida que você vai perceber assim, falando, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? É verdade. Flávio, você tinha falado de um telefone. Qual que é esse telefone? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Tem vários telefones. Na Clínica Escola do UFG, Clínica Escola do UFG tem o 3209-6208, né? A clínica, atendimento gratuito do UFG. Da PUC, posso continuar falando? Pode continuar. Tem o CEPSI, é o 3946-1198. Esse aí, para quem está nos acompanhando pela TV Sagres e também pelo YouTube, né? Tá aí na sua tela do CEPSI, 3946-1198. Eu consegui outros de última hora, não consegui passar para a produção. Centro da Unip, Centro de Psicologia Aplicada, 3281-8581. Da Universo, 3238-3719. Então, são alguns dos telefones que eu tenho, depois posso passar outros aí para vocês também, que chegaram aqui para mim de última hora também. Esses telefones das clínicas que têm atendimento gratuito? Esses das universidades que têm atendimento gratuito em parceria com os psicólogos que se formam nas próprias faculdades. Tá certo, então. Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Ótima tarde para você. Obrigado, Jordana. Obrigado a todos. Até logo. Tchau, tchau. Até mais, Flávio. E para você que nos acompanhou, que não conseguiu anotar o telefone e tem interesse, você pode procurar as universidades daqui de Goiânia. São elas a Universidade Federal de Goiás, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC. Também temos o telefone aí na sua tela para quem está nos acompanhando na Sagres TV e também no nosso canal no youtube.com/SagresTV, é o telefone do CEPSI. É o 3946-1198. Vou repetir para você que está nos acompanhando no rádio, o telefone do CEPSI, 3946-1198. Essa entrevista com o psicólogo Flávio Clímaco você confere na íntegra lá no sagresonline.com.br.